Boa tarde, graça e paz. Que Deus abençoe a todos. Estava aqui dando uma olhada no livro do profeta Joel e não consegui fugir dele, então resolvi falar sobre o profeta Joel. O profeta Joel profetizou, segundo se anuncia aqui, no chamado século IX a.C. Acreditam que aproximadamente no ano 835 anos antes de Cristo, mais ou menos, quer dizer, alguns anos a mais, alguns anos a menos. Falam século IX, porque dá uma boa margem de segurança quanto a eventuais erros, né, de 801 a 900 antes de Cristo. O profeta Joel profetizou numa época em que ocorreu uma grande devastação no território aqui. Além de Atalia estar usurpando o trono, cometendo atrocidades, a terra foi atacada por gafanhotos. E diz aqui o texto: esta é pois a palavra do Senhor que veio a Joel, cujo nome significa Yahvé, Yahweh, Jeová, o Senhor é Deus. Vamos manter aqui no Joel, filho de Petuel. Ó anciãos e autoridades, ouvi o que vos tenho a dizer, e todos os habitantes de Judá escutai. Já ocorreu tal evento em nossos dias, ou mesmo nos dias de vossos antepassados? Pois contai isto aos vossos filhos, e vossos filhos transmitirão a seus filhos, e os filhos destes a gerações vindouras. O que de terrível acontecia sobre a terra naqueles dias? E ele descreve aqui: o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador largou, o gafanhoto devorador comeu. A base da economia era a agricultura, né? Milênios atrás. A base da economia era a agricultura, quase tudo girava em torno da agricultura. Também o comércio, mas o comércio nas grandes cidades. Agora, do povo em geral, a base de sustentação era a agricultura. E a agricultura foi arrasada, né? Foi uma devastação terrível. E Joel chama a atenção dizendo: embriagados, despertai e chorai. Todos os que bebeis vinho, gemei por causa do vinho novo, pois foi tirado da vossa boca. Ele escolheu um grupo específico de indivíduos, ou uma condição específica, né? E de tanto pecado que ocorria naqueles dias, né, Joel cita os embriagados, né? As pessoas que se dedicavam ao consumo abusivo de bebida alcoólica naquele tempo. Tinha o vinho e tinha também outras bebidas já. Nisso o ser humano ele é bastante engenhoso, tá? Sempre existiu um grande número de diversas bebidas aí. Mas ele está chamando a atenção não só das pessoas que se embriagam de vinho, mas daquelas pessoas que se embriagam no sentido de perderem o contato com a realidade, né? Aquelas pessoas que fugiram da realidade. É como se ele estivesse dizendo: será que vocês não estão percebendo que Deus está realizando algo no nosso meio e que nós precisamos voltar a nossa atenção para o que o Senhor Deus deseja, porque a nossa situação não está nada boa? Até quando vão continuar pensando nos seus próprios prazeres, né, nos prazeres egoístas? Por isso que ele fala embriagados, né? Ele vai citar aqui os sacerdotes, né? Nunca faltou o vinho dos sacerdotes, né? Então ele está chamando a atenção do povo e usando o estado de embriaguez como uma característica dominante da população a quem ele se referia, as pessoas religiosas a quem ele se referia. As pessoas estavam vivendo como se estivessem
sob o efeito constante de álcool, ou seja, embriagados, né? Com a mente nada atenta, dispersos, confusos, enxergando mal, ouvindo mal, sem saber direito para onde se ia. E ele fala aqui para os sacerdotes, no 9, as ofertas de manjares de cereais e as ofertas de libação, o vinho derramado, foram eliminadas da casa do Senhor, o templo de Deus. Todos os sacerdotes que ministram perante o Senhor estão enlutados. A prática religiosa havia sido parcialmente interrompida, porque a prática religiosa dependia exclusivamente do templo. Ele diz: despertai, lavradores, chorai, viticultores, porque o trigo e a cevada, sobre o trigo e a cevada, porquanto a colheita do campo foi toda destruída. Eis que a videira secou, a figueira murchou, e a romanzeira, a palmeira, a macieira, e todas as árvores do campo perderam o viço e secaram. A alegria de todas as pessoas da terra abateu-se, e se tornou árida e triste, assim como a terra foi atingida pela praga, a perda da lavoura, as árvores morrendo, a perda das plantações, de toda a cultura. As pessoas também estavam se secando, se esvaziando, né? A alegria se foi. Se você prestar atenção que as festas eram ligadas às colheitas, né? As principais festas religiosas eram relacionadas às principais colheitas. A alegria advém do fruto do trabalho. A pessoa trabalha, produz e se alegra, sustenta o templo, sustenta o sacerdócio. Isso estava se interrompendo. E o profeta Joel, aqui chamado por Deus, foi orientado a chamar o povo ao arrependimento. Joel é um homem de um vocabulário, um linguajar muito doce, muito educado, muito gentil. Ele não tem o mesmo trovejar de alguns outros profetas, né, que vão a fundo na natureza do pecado e na condição pecaminosa do povo, né? Ele age de uma maneira mais suave, de uma maneira serena, mas bastante contundente, bastante objetiva. Ó sacerdote, vesti-vos, pois, de pano de saco e lamentai. Chorais, ministros do altar. Entrai e passai a noite vestidos de luto, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares, ele repete aqui o que ele disse, convocando aqui, em especial, os sacerdotes. E nós sabemos que os sacerdotes eram aqueles indivíduos especialmente selecionados do povo, né, para prestar culto a Deus no templo, e o vestuário deles, as roupas deles, era um vestuário específico. Se você pensar então nas vestes do sumo sacerdote, o peitoral com joias preciosas, a coroa de ouro, toda aquela pompa, né? Educadamente Joel está dizendo: é melhor vocês se vestirem de pano de saco aí, que era uma prática comum no Antigo Oriente. O luto, na muita dor, aflição, eles rasgavam a roupa, uma parte da roupa eles rasgavam em sinal de luto. Parece que alguns grupos até hoje fazem, né? O cara leva um palitozinho lá e faz um cortezinho para demonstrar o seu estado de luto. Mas o Joel está chamando a atenção aqui, ao invés de manterem a aparência da religiosidade, tentando agir como se tudo estivesse bem, não é melhor entrar no templo e passar uma noite orando e clamando a Deus, do que simulando uma realidade que não existe mais? Não é preferível proclamar um jejum do que pedir ao povo os recursos que eles não têm para oferecer? Do que exigir do pobre a oferta e o sacrifício que ele não tem mais? A praga, a peste
as nuvens de gafanhoto haviam destruído tudo. Ele se dirige ao sacerdote: não é hora de proclamar um santo jejum? Não é hora de clamar a Deus pela sua vontade? Não é hora de clamar a Deus pelo seu poder? Para que Ele nos revele a sua vontade, o seu propósito nisso, para que nós possamos corrigir as nossas vidas? Ele diz: decretai um santo jejum, um jejum santo. Convocai a assembleia solene, reuni os anciãos, líderes de todos os moradores de Judá na casa do Senhor, o templo de Deus, e clamai ao Senhor. E aquele dia, sim, o dia do Senhor está chegando, e vem como uma tremenda força destruidora da parte do Todo-Poderoso. Se você prestar atenção aqui, ainda que sem se esforçar muito, você verá que essa praga de gafanhotos que atingiu aqui Israel num determinado momento, ela é o pano de fundo da visão de João, de Apocalipse, que fala da multidão de demônios parecidos com gafanhotos que serão soltos sobre a terra no período da grande tribulação, causarão tormento e angústia aos homens, especialmente aos que têm a marca da besta lá. Uma praga real aqui, daqui não tem nada de visão espiritual, é uma praga que ocorreu e destruiu toda a produção, ou boa parte das produções agrícolas do povo naqueles dias. E diante dessa perda, a convocação religiosa é o clamor, a oração e o jejum. Ele fala para chamar até os homens sábios, os anciãos, os líderes, né? Hoje, no nosso país, parece que não há anciãos, né? Parece que são todos jovens, né? É um jovem ancião, não há ancião. São poucas as pessoas convocadas no momento de calamidade que tenham uma experiência longa, né? Uma longa ficha. Vivemos num mundo hoje de celebridades em todas as áreas. Mas no tempo da angústia, no tempo da aflição, a convocação é para que o povo clame a Deus, o povo de Deus clame a Deus. Que mal pode haver em reconhecer em Deus o poder para mudar realidades, para transformar realidades, ainda que calamitosas, em um ponto de contato para se despertar um avivamento pleno e verdadeiro. Um avivamento, quando eu falo, talvez eu passe muito mais tempo marcando posição, declarando pontos, do que falando só sobre o que eu gostaria, porque tem coisas que acontecem aí e nos causam bastante estranheza. Mas um avivamento que eu falo, que eu penso, que eu imagino, nos moldes do que foi proposto pelo Senhor Jesus Cristo. Quando apareceu um fariseu lá, um rapazinho, né, que era um juiz perito na lei, era um jovem prodígio. Toda religião tem os seus jovens prodígios, né? Todas, no mundo todo. Você vai lá, tem o jovem prodígio do budismo, do Islã, do judaísmo, volta e meia também tem um jovem prodígio lá, né? No cristianismo nós temos de vez em quando lá um sacerdote ou um ministro protestante, né? Ou entre os evangélicos, ou entre os pentecostais, de vez em quando aparece um jovem prodígio, né? Alguém cheio do conhecimento e de informação, né? Exímio intérprete das tradições dos homens, né? Que se considera apto a questionar até o próprio Senhor. E nos dias em que Jesus esteve sobre a terra, ele foi questionado por um desses jovens. Jovem, dissimulado, né? Arrogante, né? Que foi testar. Se bem que eu não vejo mal nenhum nisso, né? Eu mesmo já falei, já sugeri. Se as pessoas querem se declarar aí um ofício extraordinário, nada comum, nada convencional, mesmo nas questões espirituais,
A Bíblia fala que nós devemos provar os espíritos, nós devemos provar sim. Mas esse rapaz aqui era só petulante, ele não tinha nenhum respeito. Ele chegou para Jesus e disse: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Naquele tempo, como hoje, boa parte dos jovens e também de alguns entre os anciãos dedicavam muito tempo à tagarelice, à especulação religiosa, né? Qual é o maior, o que é mais importante, né? Qual mandamento, se eu quebrar, tem esperança de perdão? Qual mandamento nunca ninguém será perdoado, né? E esse rapazinho chega para o Senhor e pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, asseverou-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Coração, alma e inteligência. A religião não é para embriagado. A religião não é para alucinado. A religião não é por pessoas tomadas por paixões mundanas, levianas. A religião não é o culto ao eu. Jesus repete aqui um mandamento conhecido de todos os judeus, desde criança, desde o nascimento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Buscar entender as coisas, buscar discernir os tempos em que vivemos, é o correto. Não emprestar a sua capacidade de raciocínio para terceiros. Esse é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A esses dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não tem nas palavras do nosso, absolutamente não tem nenhuma menção a odiarás a quem quer que seja. Em nenhum momento foi dito por Jesus Cristo que o culto ao ódio, a manifestação do ódio, estão de acordo com a vontade dele. Algumas coisas me perturbam, me incomodam muito. Amarás o Senhor teu Deus. Eu creio que boa parte da população evangélica, dominada por falsos mestres, aprendeu a dar vazão ao ódio, aprendeu a dar vazão aos seus maus sentimentos, às suas paixões. Estão embriagados, estão alucinados, estão entorpecidos. E eu temo que o preço que será pago por isso será muito alto, será altíssimo. O que nós vimos na palavra de Deus é que Satanás não tem amigos, não tem aliados, ele não sabe o que é amor. Até a falsa igreja, que a ele, as falsas religiões que a ele se unem, ele as destrói. Eu temo por essas vidas que foram enganadas, estão sendo enganadas, ou que estão tolerando que pessoas se apresentem como evangélicos, como cristãos, em manifestações de ódio, não só públicas, como também em atos de ódio contra outras pessoas. Amarás o Senhor teu Deus e o próximo como a ti mesmo. Essas pessoas não passam nem no primeiro teste da palavra do Senhor Jesus. Na primeira já está fora. Na primeira já fica demonstrado que a religiosidade que está sendo exercitada é totalmente equivocada. É um péssimo caminho. É um péssimo caminho, não é o caminho proposto por Cristo. Talvez por aquele que se diz profeta lá, que se esconde em outro país. Mas quem sofre, e os que sofrerão, somos os que estão aqui.
Porque no momento da retaliação, não se fará distinção. Como é que a igreja, que se diz evangélica, vai se separar, vai evitar a retaliação, se ela não declara, não tem nenhuma pressa em declarar publicamente que ela não pactua com manifestações de ódio, não pactua com ataques a outras crenças religiosas, que o cristianismo não comunga com expressão de ódio, com manifestações de ódio, com ataques criminosos contra outras formas de pensar. Nos dias de Joel não era nada diferente. Os sacerdotes estavam acomodados. A minha obrigação é fazer o meu ofício. Não, meu irmão. Os lábios do sacerdote devem guardar a justiça e o juízo. Eles deviam ser os guardiões da palavra de Deus. Eles deviam ser aqueles que estão empenhados não só, porque o ofício deles não era limitado ao que se fazia no templo, porque havia um rodízio, e a maior parte do templo o sacerdote ficava na cidade dele, próximo ao povo que ele tinha obrigação de ensinar os caminhos de Deus, povo que ele tinha obrigação de ensinar a palavra de Deus. O sacerdócio é a instituição que mais rapidamente se afastou da sua vocação. O sacerdócio aqui dos judeus, tá? Foi a que primeiro se afastou e a que mais vezes se afastou. Foi a que mais se acomodou. E Joel clama aqui o povo, no capítulo 2, através das suas lideranças, né? Fazei soar a trombeta por todo Sião, dai o alerta no meu santo monte, tremam todos os habitantes da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo. E ele fala aqui, né? E ele faz uma outra chamada aqui no 12, né? Apesar de tudo o que estava acontecendo, a mulher que usurpava o reinado, o trono, ela foi morta e o filho acabou assumindo depois. Mas é um período de triste sucessão de reis, né, que serviam e desserviam ao Senhor, né? Já era um período de decadência espiritual em Israel. Foi um período que morro abaixo. Algumas exceções, por algum momento, né, levantavam a fé. Depois, a coisa toda desmoronava. A coisa toda desmoronava. Um avivamento, eu creio eu, que precisamos para os dias de hoje, é um que cumpra a palavra de Deus. É um que deixe cravado nos nossos corações de pedra, que devem ser transformados em corações de carne, a palavra de Deus. Amarás o Senhor teu Deus integralmente, com a totalidade do seu ser, com todas as suas habilidades e talentos, com toda a sua capacidade de amar, com toda a sua capacidade de querer, de desejar, com toda a sua vontade, com toda a sua capacidade mental, intelectual, racional, lógica, objetiva, prática, né? Porque alucinações não servem para construir uma realidade. Os alucinados não têm como conduzir a ninguém aos pés de Cristo. O alucinado não tem visão de Deus. O alucinado só tem visão dele mesmo. É como o louco, o transtornado, que precisa de auxílio médico intensivo, porque ele acredita de si mesmo, ou acredita sobre si o que ele nunca foi, não é, nem jamais será. E homens assim, embriagados, alucinados, transtornados, nós estamos vendo crescendo, se multiplicando, homens e mulheres
Ele fala, Marco, algumas dessas pessoas sofreram terríveis violências e elas estão indignadas. A indignação, eu concordo, ela é justa. Agora, porque alguém sofreu um mal, uma violência, isso não dá o direito de retaliação contra todos. Não são todos culpados pelo ato de um. Se alguém fez um mal, essa pessoa será responsabilizada, precisa ser responsabilizada. Agora, tentar obrigar a que todos sejam humilhados por conta de um não é o caminho. Não é o caminho. Mais uma chamada ao arrependimento, né? Contudo, agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, lamento e pranto. Dilacerai o vosso coração e não as vossas vestes como de costume. Retornai com todo o vosso ser para Deus. Retornai com todo o vosso ser para Yahvé, vosso Elohim, Deus, porquanto ele é tardio em irar-se, magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor e capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. Desculpa, eu tenho utilizado essa nova versão aqui, é a tradução para o português de uma versão inglesa. Eu conhecia há pouco, eu sei dela há muito tempo, mas eu adquiri esse livro e essa Bíblia e eu tenho usado essa versão. E ela tem algumas palavras que ela mantém a palavra em hebraico, e eu não gosto disso. A Isabelle gosta bastante, né? Não que eu não tenha interesse em estudar hebraico, é que eu não gosto dessa mistura, porque a tradução para mim já está de bom tamanho, né? Eu sou daqueles que não aceita a ideia de que existe uma palavra melhor para referir-se a Deus, né? Você tem que falar no original hebraico ou no aramaico, que era a raiz, né? Talvez no máximo no grego. Não vejo necessidade. Nós nos referimos a Deus como nosso Senhor e Deus, como Pai, como Jesus ensinou, e com todos os atributos que a Bíblia assim ensina. Mas há uma fidelidade aqui do tradutor a algumas expressões, porque cada expressão denota um período ou um momento em que Deus se revelou ao povo de Israel, né? Então, o Elohim e outras palavras, elas têm um significado, né? Mas não só o significado da palavra, o momento em que Deus se apresentou usando aquele nome ou aquela expressão, aquele momento comunicou algo mais de Deus. E Jesus foi além, quando trouxe, não era inédito, não foi inédito, né? Se eu não me engano é Oséias, mas Jesus referiu-se a Deus como Pai. Pai. Ele acrescentou também, ele trouxe algo mais à tona, a nossa realidade. Mas aqui o profeta fala, né? Contudo, quer dizer, apesar de tudo que não estava acontecendo, tudo que estava prestes a ocorrer e o povo não estava sendo capaz de enxergar, né? Refere-se aos caldeus, aos babilônicos, né? O povo da Babilônia, que acabaria invadindo a terra, né? O povo não estava prestando atenção na tragédia maior que estava prestes a se abater sobre eles. Não estava nem dando atenção à calamidade social e econômica. Vamos falar essa palavra nova, né? Todo mundo fala agora. O sacerdote estava ignorando o sofrimento do povo. Quem estava no poder, então, muito menos se importava. E apresenta aqui o modelo do arrependimento, como eu demonstro a Deus arrependimento, com sinceridade, é claro, com verdade. Não só as palavras. Há um espaço para que você busque no seu ser a emoção verdadeira daquele que consegue admitir que pecou. Estou falando para você ir na igreja e diz respeito ao culto, e eu acredito que o culto tem que ter lá a sua forma, tem que ter
ele tem que ter muito cuidado, na verdade, né? Você pode até me acusar aí de um certo formalismo, pode acusar se você quiser, mas eu acredito que o culto, a igreja, quando se reúne, tem um propósito específico. Se algumas coisas acabam acontecendo em meio ao culto, é porque as pessoas não têm espaço nas suas vidas para se dedicarem um pouco mais a Deus num culto pessoal, numa adoração pessoal, numa comunhão pessoal com o Senhor, tratando dessas questões. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, lamento e pranto. Aí sim. Você fala, mas eu sou cristão, eu sou de Jesus, eu não tenho nada a ver com isso. Se você ler o livro de Daniel, quando ele constatou pela palavra de Deus, através da leitura do profeta Jeremias, que o cativeiro da Babilônia duraria 70 anos, ele se joga aos pés do Senhor, em pranto, e se identifica com o povo. Como é que você vai interceder por alguém sem se identificar com aquela pessoa? Outra falha na formação, né? Você acredita que você tem que ser um ser espiritual superior para interceder pelos outros, quando a arte da intercessão advém da capacidade de identificação com o sofrimento, a dor e a natureza pecaminosa do outro. Por isso que na Bíblia se ensina a ninguém, de forma precipitada, é um conselho do apóstolo Paulo, a ninguém impõe as mãos precipitadamente, não tenha pressa em se identificar com os pecados do outro. Quando você é jovem, a juventude parece que existe para que se erre, né? Para que se extrapole, né? Tem irmãozinho que não pode ver um que já quer pôr a mão, né? O sujeito está lá com a cãibra no dedo do pé, ele já quer pôr a mão. Mas o ato de impor a mão, imposição de mãos, não é tanto uma questão de transmissão, de bênção, de poder ou de unção. O impor as mãos significa uma identificação com aquele sofrimento, um reconhecimento de que aquele sofrimento, de que aquela angústia é inerente à natureza e à condição pecaminosa do homem. Por isso eu, como homem, sei o que é sofrer. E o nosso Senhor Jesus Cristo, como homem que viveu entre nós, homem de dores, também sabe o que é padecer, sabe o que é sofrer. Então, quando clamamos ao Senhor por uma vida, nós nos identificamos com aquela realidade, com aquela vida, com aquela situação. Não é uma arte mágica de filminho vagabundo. Não é teologia esotérica. Não é magia santa. E essa identificação tem que ser a tal ponto que essa dor é a sua, para que o Espírito Santo a transmita. Se você fica aí bocejando e limpando as mãos nos outros, que o Senhor Deus te repreenda. Que o Senhor Deus te ensine o que é a verdade do Evangelho. Se não há lágrima, se não há clamor, se não há lamento, se o sofrimento do povo, se o sofrimento da igreja não é o seu, sua oração não serve. Sua sabedoria bíblica, o seu conhecimento bíblico, a sua experiência ministerial
Levou na boa, né? Nem envelheceu. Como é possível isso? Como é possível lidar com pessoas, com o sofrimento humano, com a tragédia do pecado? Nem envelheceu. Foi superficial, não é? A intenção era outra, não é? Só posso imaginar isso. Por isso que o primeiro a ser chamado ao arrependimento, Joel é incrivelmente educado, ele é discreto. Eu gostaria de ser mais sutil, né? De ser uma pessoa mais sutil. Quem sabe os próximos 25 anos me ensinem isso, né? Eu estou tentando. Eu gostaria de ser uma pessoa mais refinada, por assim dizer. Mas no vocabulário que eu domino, né, na maneira como eu me expresso, eu diria: vamos parar com o teatro, gente. Tem nem plateia para esse show. O que os senhores estão encenando aí? Que adoração teatralizada é essa? Que sacrifício de animal impuro é esse? Um sacerdócio que não tem lágrimas. Só se a fumaça a gordura atinge os olhos. Indiferente. Não, o meu tá garantido porque a rainha aí é meio estranha, mas a taxa sacerdotal tá garantida. As coisas estão difíceis, mas o nosso tá. É isso? Deus nivela. Deus nivela quando se fala do pecado. Eu sigo eu tenho esse parâmetro do apóstolo Paulo. É um exercício de fé e é um exercício de conviver. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil você estabelecer contato, vida, né? Mas o apóstolo Paulo diz que Deus coloca todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos. Eu, como não sou melhor do que ninguém, eu aceito a condição de pecador e de alguém que é alvo da graça e misericórdia de Deus. Não tenho problema nenhum com isso. Não tenho problema nenhum em apertar a mão, cumprimentar, abraçar quem quer que seja. Eu não tenho nenhum problema com isso. Não vou ficar depois aí tomando banho 7 vezes e... Tá? Agora não, nesses tempos de pandemia aí, que algum distanciamento é bom. Mas eu não tenho nenhum problema com isso. É um exercício. É um exercício. Se eu estou sendo alvo da graça, da misericórdia, da compaixão de Deus, quem sou eu para dizer que para aquela pessoa não há esperança? É claro que com relação às pessoas que estão na liderança, a gente não tem que ter dó nenhuma. Assumiu a responsabilidade. Não assumiu a responsabilidade? Então aguenta a pressão. Não precisa fingir que está tudo bem. Não precisa criar uma realidade paralela. Não precisa um outro manual, lá outro livro mal traduzido, que depois de alguma pesquisa descobrimos e sempre vamos descobrir que é mais um plágio, né? E se acha que vai funcionar? Essas mentiras aí industrializadas para espiritualidade pós-moderna, 7 pontos, tantos dias, voltinha numa perna só, esse teatrão todo que inventaram aí só para agitar as massas. O que Joel chama, o que Joel convida, é o que Deus propõe. Se houver um arrependimento sincero, busca lá no seu coração. Talvez esteja endurecido pela mágoa, pelo ressentimento, pela dor, talvez esteja dominado pelo ódio. Mas busca. Dê-se um tempo para se quebrantar diante de Deus. Não só intelectualmente,
mas até também dá uma limpada nessas emoções estagnadas. Porque às vezes nós nos acomodamos, né? A mágoa, o ressentimento é como um ofurô, né? É morninho, né? É morninho, você está na sua razão. Me ofendeu, me magoou, né? Falou da minha tia-avó. Se tivesse falado da minha mãe eu perdoava, mas a minha tia-avó não. Porque a minha tia-avó é que foi minha verdadeira mãe. Hã? Vamos sair dessa piscina de ressentimento aí, essa piscinona de água morna. Você está se corroendo, você está se destruindo. E o pior, né? Permitindo que outros sejam arrastados. Eu vi, aconteceu esses dias aí, alguém fez uma brincadeira, mas era a pessoa que não tem o direito de brincar, não pode brincar. A pessoa, se numa dessa de brincar, o sujeito fala, seria melhor que morresse. Se ele falar uma desgraça dessa, a quantidade de louco cheio de ódio, só esperando uma palavra para iniciar um banho de sangue nesse país, quantidade de gente revoltada, magoada, sofrida, que quer culpar alguém, pessoas desesperadas por acharem um culpado. Pensou se o sujeito lá fala, não, a culpa é desse grupo, ou daquele outro, não tem como abençoar se não acabar com isso? Você já pensou o que uma palavra pode provocar no mundo de hoje? E é o cara que não está lá para brincadeira. E a gente é obrigado a suportar e a conviver com isso. Decepção a gente tem todo dia. Mas a pessoa que se propõe a assumir a responsabilidade de liderança, ainda de liderança espiritual, parece que no Brasil se perpetua, né? O cara tá lá e nunca mais sai, não se renova, a coisa não forma nenhum novo, não aparece ninguém, é só eu tô bom, eu tô aqui, né? Não tá vendo que o sujeito tá doente? Alguns desses que se propuseram a ocupar a posição de liderança entre os evangélicos não estão suportando, adoeceram. Estão tomados pelo ódio, pela mágoa, pelo ressentimento. Porque, os irmãos não estão me respeitando. Eu sou um dos que não respeita. Não respeito, meu irmão. Você está errado, cara. Você pisou na bola. Você é ladrão. Você é ladrão. Não, eu nunca tomei dinheiro. Você é ladrão. Você desviou dinheiro da igreja. Tudo que você tem saiu da igreja. Você é ladrão. Hã? Você pode pregar bonitinho, você pode falar certinho, pode ser moralista, mas o cara é ladrão, gente. Se arrepende, devolve essa grana. O que eu falei esse dia, compra comida, dá em comida. Não é possível que você tenha comprado tanta joia, tanto ouro, tanta casa, tanto apartamento. Faça restituição. Eu não preciso ouvir a confissão de ninguém. Clama aos pés do Senhor. Eu não preciso ouvir a sua confissão, eu sei. E todo mundo sabe. Hã? Todo mundo sabe. E agora você não pode repreender ninguém, porque joga na tua cara. Hã? E você está todo sensível. Está todo sensível que não quer ser repreendido por ninguém. Mas você pecou. Você errou. E está sentado em cima do seu erro, sem querer admitir, dominado pela arrogância. Um perfeito Lúcifer. Faça restituição. É só dinheiro. É só dinheiro. Não tem um caixão tão caro assim. Mas eu não posso devolver tudo. Devolve o que tem. Busca a Deus aqui em oração, em jejum, em clamor. Devolve essa grana, se livra dessa maldição.
Isso está sendo a sua ruína. Transforma em comida e distribui. Ninguém precisa saber. Em dezenas, centenas de instituições aí, em todos os lugares, ajudando quem precisa, quem não tem. Ninguém precisa saber. Mas pelo amor de Deus, ou sai do caminho, ou faz as pazes com Deus. Porque todo mundo já sabe. Você não pode chamar a atenção do outro aí do lado, que ele te joga na cara. Você não consegue enfrentar mais o pecado. Não consegue. Aí é tomado de ódio. A culpa é dos fulanos. Ou a culpa é das ciclanas. Não, mulher tem que usar saia até o tornozelo. Porque você não aguentou uma cruzadinha de perna, agora todo mundo tem que andar parecendo um jaburu. Porque você não controla os seus apetites, usa mal a sua vocação, abusa da suposta autoridade que tem, manipula a verdade, cai na cilada, e a culpa é do outro. A culpa é sempre do outro. Aí para tentar, o teatrão, né? Para tentar justificar o que não tem justificativa, mantém a aparência de religiosidade e o mundo desmoronando à sua volta. Ainda assim, a palavra de Deus através do profeta é: dilacerai o vosso coração e não as vossas vestes como de costume. Para com essa aparência de arrependimento, com a aparência de fé. Porque o Senhor Deus é tardio em irar-se e magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor e capaz de arrepender-se e suspender a desgraça prevista. É possível que ele volte atrás e se arrependa. E ao passar ainda, permita uma bênção sobre vós. Assim podereis fazer ofertas de cereais e apresentar libações ao vosso Deus. Deus não só perdoa, Deus não só deseja manifestar a sua glória, a sua graça, o seu amor, como também, ao fazer isso, derramará uma bênção. É o que diz aqui, ó. E ao passar ainda permita uma bênção sobre vós. Será que nós paramos de acreditar nisso agora? Que Deus é rico em perdoar? Que Deus é rico em amor e misericórdia? Que apesar de todos os erros, apesar de todos os passos errados que alguém deu na sua vida, diante do arrependimento sincero diante de Deus, da atitude correta diante do Altíssimo, não só o perdão, mas ainda uma bênção. Que Deus é esse? Você já ouviu falar de um Deus desse? Você já ouviu falar de um Deus que age assim? Que além de perdoar, ainda dá algo mais, ainda deixa uma bênção, ainda restaura, renova, vivifica, galardoa, como dizem as versões antigas, uma linguagem muito bonita, né? Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus não só se permite conhecer, como também abençoa aquele que se empenha nesse processo. E Joel continua descrevendo aqui, falando sobre o juízo, falando sobre os acontecimentos, falando sobre o amor e a misericórdia de Deus. Ele chega aqui no versículo 28, né, do capítulo 2, ele diz: então, depois desses eventos, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões.
inclusive sobre os escravos e serviçais da época, derramarei do meu espírito naqueles dias. Joel está falando que os acontecimentos daquele dia, 830 anos antes de Cristo, 2000 e quase 2.900 anos atrás, já eram anúncios do dia do Senhor. O dia do Senhor é o chamado dia do juízo, né? O juízo final, em que Deus fará justiça sobre toda a criação. Ele já está dizendo que eventos dessa natureza são um indicativo de que a injustiça não ficará sem punição, de que o abandono de Deus trará terríveis consequências. Mas é possível e ainda há tempo. Quando ele fala aqui perto do fim, como um sinal evidente de que se estaria próximo ao período do fim, ele diz aqui que derramaria do Espírito sobre todos os povos, né? Você não precisa, eu não tenho cabelo, então não, você não vai me encontrar aí de desculpa, eu não quero ofender aos judeus a quem eu respeito, você não vai me encontrar com cabelinho enroladinho aí, né? Mas você não precisa disso. Eles têm a justificativa deles, é uma tradição religiosa que eles trazem com eles, né? O cabelo ali que faz as trancinhas, né? A barba sem aparar a ponta, tem, tá? Mas nós não precisamos disso. Nós não precisamos nos apegar a uma tradição cultural e religiosa de um povo e achar que para termos comunhão com o Deus verdadeiro, nós precisamos de nos assemelhar ao comportamento cultico ou à tradição cultural deles. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos disso. Em Cristo Jesus nós temos livre acesso ao Pai. O nosso testemunho deve ir além da aparência, das roupas, do cabelo, da barba. O nosso testemunho é o que eu falo aqui, o que Cristo cobra de mim, cobra de nós, é a construção de um caráter cristão, é a edificação da fé na nossa vida, a construção de um edifício espiritual para a habitação do Espírito de Deus. É uma batalha, é muito difícil, é mais difícil, seria muito mais fácil ceder às aparências do que lutar dia a dia consigo mesmo para permitir que o Espírito Santo conceda um pouco mais ou mais intensamente, como seria correta a razão. Quando o apóstolo Pedro se levantou no dia de Pentecostes, o sermão dele refere-se a isso. Irmãos, o que vocês estão vendo é o que foi profetizado no livro de Joel: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre todos os povos, e os seus filhos e filhas profetizarão. Isso é um sinal há quase 2000 anos, né? O ano 30 e pouco. Há quase 2000 anos. Há quase 2000 anos. É um sinal. E olha que esse algo mais ou mais intenso concedido por Deus, volta e meia é entulhado pela igreja. Volta e meia, quando tira o entulho, aí banaliza, vulgariza, né? Transforma em piada, em chacota, não exercita e nem expressa o mandamento do Senhor. Amar a Deus não é para amar o dom, é para amar a Deus. Não é para amar a profecia, é para amar o próximo. Amar a Deus sem amar o próximo revela
uma falha na nossa vida espiritual. Declarar publicamente amor e lealdade a Deus e tentar destruir o outro, quebrar a casa do outro, invadir a igreja do outro, invadir o templo do outro, satanizar a vida, a história e a cultura do outro. É isso? Não foi isso que Jesus ensinou absolutamente. Absolutamente não foi isso que Jesus ensinou. Uma igreja tomada por ódio não é controlada pelo Espírito Santo. Uma igreja dominada pelo ódio não tem Cristo como seu cabeça. É uma igreja descabeçada. Para não falar outra coisa, para não criar um rumor maior ou uma ofensa maior. Mas não reflete em si a presença e o amor de Deus. E nós precisamos disso. Nós precisamos urgentemente reaprender a testemunhar a presença de Cristo nas nossas vidas. Nós precisamos lutar contra as nossas limitações. Nós precisamos enfrentar as ideologias, as filosofias que invadiram as igrejas e as nossas vidas. Se o culto pode e deve manter uma forma, uma reverência, a nossa vida devocional deve ser intensa, rica de verdade e de emoção. Porque nós somos criaturas emocionais também, nós temos uma carga emocional, essa capacidade de amar, de se arrepender. E o arrependimento superficial não garante nada. O discurso correto, deslocado do viver correto e do sentir correto, não funciona. Devemos ensinar o que é certo, viver o que é certo e sentir o que é certo. Sentir amor pelo pecador. Tenta. Pede a Deus para você enxergar o que significa essa capacidade de amar. Pede a Deus para que você tenha a compreensão do que é a ira e o juízo eterno de Deus. Se você tiver um vislumbrar, mesmo com uma mente não treinada, mesmo com um espírito que não foi burilado ao longo dos anos na palavra de Deus, no estudo adequado, eu acredito que, por instinto, por natureza cristã, pela presença do Espírito de Deus, Deus te dará uma ideia do peso, do significado, do juízo. E você não vai querer ninguém debaixo da ira de Deus. Você não quererá nem você, nem a qualquer outra pessoa. No dia que você entender, e eu espero que seja pela maneira mais simples e prática, orando, pedindo a Deus orientação, meditando na palavra de Deus, clamando ao Senhor, Ele vai te dar entendimento. Ele vai te conceder sabedoria para não se permitir manipular pelos exploradores da fé. A igreja precisa se libertar da falsa igreja. A igreja precisa desafiar os falsos apóstolos. A igreja precisa testar os falsos profetas. A igreja precisa provar os espíritos e reprovar os maus espíritos. Como a gente fala, não é uma questão de superioridade, é uma questão de temor e reverência a Deus. Deus é rico em misericórdia e compaixão. E diante do arrependimento sincero, Ele não só tem o perdão, mas tem sempre algo mais. Ele ainda deixa uma bênção. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te conceda a paz.